Escravo precisa de reconhecimento, caramba! Ao contrário de vocês, a minha Bíblia não tem apenas uma página. E aí eu cruzo os meus braços e espero essa turminha aí do oba-oba vir me contraditar. Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Não esqueça de deixar o seu like e verificar a sua inscrição aqui no nosso canal. Tá bom, meus irmãos? O YouTube está cancelando a inscrição de alguns irmãos, por isso é sempre bom verificar se você de fato é um inscrito, tá bom? Meus irmãos, durante esses dias levantou assim uma certa polêmica na questão da homossexualidade, né? A teologia gay. E alguns irmãos me perguntaram sobre essa questão, né? Para fazer um vídeo refutação, confrontando. E eu sempre respondo, né, que nós sabemos o que a Bíblia diz sobre os ímpios. Ímpio é ímpio. E nós sabemos que a Bíblia fala, por exemplo, no livro dos Salmos, o Salmo de número 14, verso 1, o salmista louva a Deus dizendo, diz o nécio ou louco no seu coração, não a Deus. Né? Então nós sabemos o que a Bíblia fala sobre o ímpio, isto é, o não regenerado, não nascido de novo. A Bíblia também fala, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso de número 10, onde Paulo discorre sobre a teologia da total depravação, e ele diz que não há temor diante dos olhos dos ímpios, né, em relação a Deus. Não há temor a Deus diante dos seus olhos, Paulo argumenta. O mesmo Paulo, em 1 Coríntios 2 e 14, ele diz que o homem natural, isto é, não nascido de novo, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele julga em sua natureza corrompida pelo pecado como que loucura, né? O sentido ali da palavra grega loucura também pode ser aplicado como e interpretado como sendo tolice, né? De modo que uma pessoa que não é cristã, ela olha para o texto bíblico e até pode julgar como que certas histórias têm sim alguma lógica, alguma coerência, contudo, eles não a julgam como sendo uma história verídica, real ou verdadeira. Logo, ele lê o texto bíblico e entende apenas como que sendo mais um livro, como que sendo um gibi da Mônica, por exemplo, aquelas histórias em quadrinhos. Então nós estamos cientes do que a Bíblia fala sobre os ímpios. Nós estamos cientes do que a Bíblia fala sobre os filhos de Adão, os filhos da ira, da desobediência. Ok? E eu penso que a nossa postura como cristãos não é ficar preocupados com o que o ímpio faz, né? Ridicularizando a Escritura, ridicularizando o Evangelho. Nós estamos cientes disso. E o apóstolo Paulo argumenta na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, que os de fora Deus os julgará. A nossa maior preocupação como cristãos é julgarmos os de dentro. Ok? Então eu vejo uma tolerância com erros, pecados, heresias, modismos imiscuídos no seio da igreja. Eu vejo sim uma certa tolerância. Né? E o apóstolo Paulo diz, nós devemos de julgar os de dentro, porque os de fora Deus os julgará. Agora isso não significa que eu estou dizendo que a homossexualidade não é pecado. De forma alguma. Eu sou cristão e como cristão que me prezo, eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática e, portanto, ela me dá a diretriz, o direcionamento do que é certo e o que é errado. Quem é você para dizer que a homossexualidade... Está uma ventania danada aqui. Quem é você para dizer que a homossexualidade é errado? Eu não sou ninguém, mas eu tenho a Escritura na mão e eu sou pautado por ela. De modo que ela é quem determina o que é certo e o que é errado. E como cristão, eu tenho autonomia para julgar porque sou respaldado pela verdade de Deus, exarada e registrada na Escritura. Ok?
eu não sou ninguém, mas eu tenho a Escritura na mão. Então, quando nós recorremos à Escritura, nós percebemos com clareza, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que a homossexualidade é pecado. Aí a teologia gay e os seus proponentes, né, vão argumentar, por exemplo, se a homossexualidade é pecado, o que dizer do caso de Davi e Jonatas, onde diz o texto que eles se amavam, né? E o texto ainda diz que eles se beijavam. A teologia gay argumenta nesse sentido. Primeiramente, não há nada na Escritura que registra que Davi tinha tendências homossexuais. Primeiro, a Bíblia fala, né, sobre o seu caso com muitas mulheres. Inclusive, faz questão de registrar o episódio quando ele adulterou com Betseba, né? Então, a Bíblia, em momento algum, diz que Davi tinha, assim, tendências homossexuais. Outro ponto para atentar, quanto a Jonatas, o amor que Davi tinha por Jonatas era simplesmente um amor filos, um amor entre amigos, e não o amor eros, né, que vem de erotismo, amor entre um homem e uma mulher. Portanto, era um amor que é possível até hoje, né, um amor entre amigos, ok? Na questão do beijo, o texto não indica que eles se beijaram na boca, um beijo de língua. Não, isso é uma forçação do texto, o que os proponentes da teologia gay querem inserir no texto, ok? Primeiramente porque o contexto judaico eles eram rígidos acerca da homossexualidade. Tanto é que no textos bíblicos, por exemplo, no livro de Levítico, há menção claramente que homossexuais, quem fossem pegos, deveriam de ser punidos, né? Então, Davi, como sendo judeu, e além disso, como sendo um rei, observador ferrenho da lei, ele não teria esse pecado que a lei claramente, explicitamente condenava como sendo pecado, né? Então, quando o texto diz que Davi e Jonatas se beijavam, está falando dentro de um contexto de uma realidade judaica. Porque na nossa cultura brasileira até não é tão comum isso, né? Por exemplo, a questão do beijo. Existem mais entre um contexto entre mulheres, por exemplo, as mulheres quando vão se cumprimentar, né? Elas se beijam na face, né? Existe mais aqueles beijos carinhosos entre um pai e um filho, né? E vice-versa, mas não é tão comum assim na nossa cultura homens se beijarem na face, né? Por exemplo, entre amigos. Todavia, na cultura judaica era algo muito comum dentro daquela cultura se beijar na face. Uma forma de cumprimento aqui no nosso país, ou seja, no Brasil, os homens simplesmente dão abraços, né? Eu não sou muito fã de ficar abraçando também, né? Tenho muita dificuldade. Mas geralmente nós cumprimentamos uns aos outros com aperto de mãos, homens. Mas na cultura judaica era diferente. Tanto é que nós perscrutamos, por exemplo, nas cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo falando para os irmãos se saudarem, se cumprimentarem com o ósculo, beijo santo. Por quê? Porque havia sim um costume, uma realidade dentro daquele contexto e daquela comunidade judaica. Outro ponto para atentar é quando eles destacam a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso de número 9, quando Paulo fala sobre aqueles que não herdarão o reino dos céus, e entre eles estão os efeminados, né? A palavra grega para efeminados, que foi traduzida para o nosso português como efeminados, no texto grego koiné, é a palavra grega malakóio. Então, os proponentes da teologia gay vão dizer que malakóio, a palavra grega para efeminado, não significa um homossexual, que nós argumentamos, né? A teologia ortodoxa séria, né, argumenta que efeminados são os homossexuais passivos na relação, né? E o apóstolo Paulo, deixa eu conferir aqui rapidamente, em 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 10, além do malakóio, o apóstolo Paulo fala também sobre os sodomitas. E os sodomitas, por sua vez, seria o homossexual ativo na relação, enquanto que o efeminado seria o homossexual passivo, né?
E os proponentes da teologia gay dizem não, que malacóio não pode ser efeminados, não pode ser homossexuais passivos. Por quê? Porque a palavra grega malacóio, ela tem um sentido de macio, suave, mole, né? Se pesquisar em alguns lexicógrafos, você vai verificar também essa definição. Então eles argumentam, olha, malacóio não é um homossexual passivo, não é um efeminado, mas alguém que tem um caráter macio, suave. Ou seja, pessoas tímidas, digamos. Há alguns equívocos nessa posição e nessa interpretação da teologia gay, né? Porque se o malacóio não são efeminados de fato, mas pessoas tímidas, então significa que Deus colocaria no inferno todas as pessoas tímidas? Deus colocaria no inferno todas as pessoas inibidas também? Percebe? Porque o texto diz que não entrará no reino de Deus, eu destaquei reino dos céus, mas corrigindo o reino de Deus, né? Não entrará no reino de Deus os efeminados nem os sodomitas. Então, se o malacóio não é efeminado, mas malacóio é as pessoas tímidas, então Deus lançaria no inferno todas as pessoas tímidas? Segundo, todos os tradutores da Escritura que traduziram malacóio como efeminado estavam errados e equivocados? Terceiro, todos os dicionaristas, enciclopedistas, lexicógrafos gregos que entendem que o malacóio de fato é um homossexual passivo são preconceituosos e estão equivocados e errados? Quarto lugar, autores gregos seculares, ok? Como Dionísio, Diocrisóstomo, que entendiam o malacóio como um efeminado de fato, estavam errados e equivocados? Portanto, precisamos atentar para esses pontos interessantes, né? E essa argumentação que a teologia gay levanta. Alguns vão dizer que somente Paulo fala sobre a homossexualidade, né? Jesus nunca falou. Bom, Jesus e Paulo tinham ministérios distintos, ok? Jesus não veio como doutrinador. Jesus veio aqui na Terra não para escrever livros. Quem escreveu foram os evangelistas ou os apóstolos. Por exemplo, nós temos Mateus, um apóstolo, que registrou, relatou e narrou o que Jesus fez, o que Jesus falou, o que Jesus operou e assim por diante. Jesus não veio aqui na Terra. Essa não foi a finalidade, o propósito de Jesus de vir aqui na Terra, escrever livros. Jesus não escreveu livros porque esse não foi o propósito dele. O propósito dele foi, primeiramente, trazer glória para o Pai, conforme Filipenses 2, a partir do verso de número 5, tá bom? A sua morte era glorificar ao Pai, porque pecadores rebeldes é uma ofensa à santidade de Deus e ao nome santo dele. E, segundo lugar, foi morrer por pecadores. Foi trazer salvação aos pecadores. Esse foi o propósito de Jesus. Ele mesmo ratificou em Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, esse foi o propósito de Jesus. Nem operar milagre ele veio com essa finalidade. Ok? Então, Jesus teve um ministério diferente do ministério de Paulo. Paulo já foi doutrinador, apóstolo, implantador de igrejas, o maior apologista da história da igreja, o maior pai da história da igreja, o maior teólogo, escritor, escreveu praticamente quase todo o Novo Testamento, né? Apologista, enfim. Então, Jesus e Paulo têm ministérios distintos. Um outro ponto, por que Jesus não fala sobre a homossexualidade? Paulo fala? Muito simples. É porque Jesus vivia num contexto judaico. E como eu destaquei no início, os judeus tinham homossexuais nos dias de Jesus? É claro que sim, sempre existiu. Desde lá dos tempos de Sodoma e Gomorra, sempre existiu. Ok? Mas nos dias de Jesus e no contexto judaico como um todo, se existia era algo camuflado, mais escondido. Por quê? Porque eles sabiam da penalidade, até mesmo da morte que eles passariam, enfrentariam, se porventura fossem pegos no ato. Então é por essa razão que Jesus não destaca. E Paulo por que destaca? Ora, porque Paulo escreve cartas, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, a carta aos Romanos. Corinto era uma cidade da Grécia.
onde a homossexualidade imperava, onde a prostituição imperava. Paulo escreve também aos Romanos, onde a promiscuidade era desenfreada. Então percebe que Paulo escreve para contextos, para lugares, para culturas, onde eram libertinas, enquanto que na cultura judaica eles já mantinham posições firmes, posições sérias, posições que prezavam pelos bons costumes, pelos valores morais e assim por diante, ok? Então precisamos atentar para isso, essa distinção entre Jesus e Paulo. A teologia gay argumenta um outro ponto interessante, dizendo o seguinte: olha, qual é o problema se há amor nisso? Então, qual é o problema? Afinal, Deus é amor. Homossexualidade, biblicamente, nunca é definida como amor, mas sim como pecado. Ok? Antigo e Novo Testamento. Aí o que diz a cultura, e o que diz a Rede Globo, e o que diz os atores e atrizes de novelas de Rede Globo, um bando de frustrado, Abrindo parênteses aqui. O que diz eles, esse bando de frustrado? O que diz eles? Pouco importa. O que importa é a verdade de Deus registrada na Escritura. O que esses ímpios falam, pouco importa. Pouco é irrelevante aqui para a nossa discussão. O que importa é a verdade. Mas dizem que é amor. A Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Mas o que está em jogo é o coração, não é? O que está em jogo é a verdade de Deus. Percebe? Mas é simplesmente uma questão de amor. Meu amigo, você sabia que os radicais islâmicos fazem o que fazem por amor? Eles estouram prédios, os homens bombas, matam pessoas inocentes, tudo isso em nome do amor? Então é muito difícil utilizarmos o argumento do amor. Percebe? Então precisamos atentar para isso. Eu espero, meus irmãos, de alguma forma ter ajudado vocês. A minha oração não é que Deus tenha misericórdia. A minha oração é que Deus traga juízo sobre essas pessoas. Ok? É que Deus traga julgamento. Ai, PH, mas devemos amar ao próximo. Você sabia que quando você ora, na oração que Jesus deixou e registrou para nós através dos apóstolos, a oração do Pai Nosso, ele disse assim: vocês vão orar dizendo, venha a nós o vosso reino. Você sabia que quando você pede o reino de Deus para vir o mais rápido possível, mesmo sem querer, você está pedindo que o reino de Deus venha trazendo o seu juízo, porque nós estamos cientes que quando Deus vir, Cristo voltar em seu poder, em sua majestade, ele estabelecerá o seu reino em sua plenitude, em sua completude na terra. E esse reino, por sua vez, trará julgamento, trará juízo sobre ímpios, sobre réprobos, sobre homens impiedosos. E eu odeio aquelas pessoas que odeiam a Deus. Eu abomino essa gente com toda a força da minha alma. E quando nós pedimos, venha a nós o vosso reino, você está querendo dizer, traga juízo sobre homens impiedosos. Que o Gehenna, que é o inferno futuro e final, seja inaugurado o mais rápido possível. E esses impiedosos, esses que ridicularizam o santo evangelho, a santa escritura, sejam punidos. É isso que eu desejo, é isso que eu oro, eu anseio por isso. Eu já estou enojado de pecar, já estou enojado do mundo, já estou enojado da impiedade, já estou enojado das heresias inseridas na igreja. E é isso que eu desejo. Deus traga juízo, puna os homens com tua justa ira. É isso que eu oro. Não esqueça de deixar o seu like, meus irmãos, e divulgar. Abraço.